Oi todo mundo, eu sou Symphony, ou Saria Lopes. Caso você já me conheça, você sabe que aqui no canal eu costumo trazer algum conteúdo de arte, ou pelo menos tenha começado recentemente. Por mais que eu não seja uma artista profissional e na verdade uma artista bem intermediária, eu tento passar aqui pra vocês tudo o que eu sei e tudo que eu aprendi em 6 anos, ou aproximadamente 7 desenhando. Eu sou uma artista muito focada em ilustração de personagem, então uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer são poses bem elaboradas. Poses essas que muitas vezes transmitem um sentimento ou até mesmo a vibe de um personagem que eu quero passar. Então eu pensei em trazer aqui pra vocês um pouco de como eu elaboro minhas poses pro meus personagens. Então, se você quer aprender a fazer poses como essa ou essa, fica até o final que eu vou te ensinar. Só antes, não se esqueça de, se você gostar do meu conteúdo, considere se inscrever e deixar um like. E também se juntar à nossa comunidade no Discord. Lá somos todos artistas e estamos sempre aprendendo uns com os outros. Então, se você quiser procurar por pessoas que sejam do seu nível ou até um pouco mais avançados para debater sobre questões artísticas, seja bem-vindo. Só lembrando que aqui nesses tutoriais eu pretendo passar o que funciona pra mim e os métodos que eu aplico, mas a forma mais correta que eu recomendo é você estudar mais de um método e criar um próprio. Geralmente assim fica mais fácil de você se familiarizar e criar um estilo novo ou até uma forma única de fazer seus desenhos. Então, dito isso, vamos lá. Bom, a gente tá aqui no nosso Faria Alpaca, grandiosíssimo Faria Alpaca, e eu fiz duas poses aqui pra gente definir o que vai diferenciar uma pose dinâmica de uma pose mais estática. Você pode perceber que uma pose ela tem mais movimento e a outra tem um pouco menos de movimento. Ela tá ali parada, uma pessoa assim mais quieta, não tem muito movimento, não tem uma ação. E aí, nesse lance da ação, que vai entrar a nossa linha de ação, que é o que vai definir o movimento da nossa pose. O que é uma linha de ação, Saria? Me fala o que é a linha de ação que você tá falando aí que eu não sei. Galera, a linha de ação, ela vai funcionar como uma espinha dorsal do nosso boneco e vai estabelecer justamente o movimento ou a ação que o nosso personagem tá fazendo. Ela vai ser essencial para transmitir o sentimento daquela pose e aumenta o tanto o dinamismo daquela pose. Aqui nessas duas poses, pra gente extrair a linha de ação, a gente vai olhar o movimento que essa posição tá fazendo e como a coluna do nosso personagem tá se comportando. Aqui a gente pode ver que ela tá fazendo esse movimento um pouco mais curvado, e esse é o movimento que dentro do conceito da linha de ação a gente tem o C, o S e o I, que são os principais, se eu não estiver enganada. E essa daqui ela tá fazendo um movimento mais de C, por causa que ela tá só um pouco curvada, tem só uma curva. E essa daqui tá fazendo um movimento de I, por causa que ela tá mais estática, e ela tá parada assim, ela tá reta pro chão. Bom, aqui a gente já tem meio caminho andado, por causa que tendo estabelecido a nossa linha de ação, agora a gente precisa desenhar basicamente o que vai ter em volta dessa linha de ação. E para desenhar o que tem em volta da sua linha de ação, vai de acordo com o seu personagem, o sentimento que você quer retratar que ele tá passando ali, se o seu personagem é um pouco mais extrovertido, se é um personagem introvertido. Uma coisa interessante a se ressaltar aqui é que não necessariamente a linha de ação vai dizer exatamente aquilo que o seu personagem quer transmitir. Como, por exemplo, você pode usar uma linha de ação mais distorcida como a de S para fazer um personagem que tem que tá sentindo ali um pouco de medo e tudo mais. Mas caso você queira transmitir um pouco menos daquele sentimento que o personagem tá sentindo, você vai utilizar de poses mais estáticas. Agora, caso você queira representar mais sentimentos, você pode extrapolar um pouco e aí brincar um pouco com a forma da linha de ação, e como você vai estar utilizando ela aí. Um bom exemplo aqui que eu vou estar citando é do nosso grandiosíssimo Hirohiko Araki, que é uma grande inspiração pra mim, inclusive, um dos personagens mais quietos, introvertidos e poucas ideias, que é o famoso Jotaro Kujo. Se você reparar bem, na maioria das renders do Jotaro Kujo, ele vai estar com uma linha de ação na maioria das vezes mais estáticas, assim como essa daqui. Isso transmite ali a seriedade e a calma daquele personagem, o controle e o autocontrole que ele tem, sobretudo. Contrastando com outros personagens da obra que costumam ter uma linha de ação um pouco mais contorcida, que eles fazem poses um tanto quanto mais exageradas, ele, em contraste com os outros, não costuma ter muita movimentação ali, e quando são poses mais exageradas, elas ainda mantêm mais fechadas, com geralmente os braços mais próximos ao corpo, a mão ali no bolso. É bom você estar dando uma olhada aí em vários exemplos como esse. Então, um exercício que eu vou passar aqui hoje é você pegar, por exemplo, algum personagem que você gosta, e você tem alguma OC ali que seja inspirada nele ou algo assim, e desenhar ela em poses desse personagem, e você vai notar ali uma semelhança entre, às vezes, o humor daquele personagem, o seu temperamento, o que ele vai transmitir em si. Agora, saindo um pouco mais da parte teórica, como que você vai realmente executar o desenho dessas poses? Por causa que, de fato, você pode saber bastante sobre isso, sobre o gestual do seu personagem, contudo, você não sabe desenhar
executar aquela pose. Bom, eu recomendo você fazer um estudo bem a fundo sobre as formas, que foi o que eu passei aqui no meu primeiro tutorial. Se você quiser uma explicação um pouco mais aprofundada sobre as formas, eu falo um pouco mais lá. Mas basicamente tudo que você vai precisar fazer é desenhar as formas base e o axis do seu personagem. E o que é o axis do seu personagem? É geralmente essa fase inicial desse esqueletinho que você faz aqui e estabelece a posição dos braços, que tem essas juntas aqui e tal. Isso é majoritariamente o que você precisa saber para desenhar esses estilos de poses. Não só isso, claro, como também pegar várias referências, você pode abrir seu Pinterest, pegar inspiração de revistas, de moda. Sempre você vai encontrar esse estilo de pose assim um pouco mais exagerada em revistas de moda, ou você pode só procurar por dynamic poses, poses dinâmicas, né? E aí você vai fazer um exercício de extrair a linha de ação daquela pose e tentar ilustrar o seu personagem por cima. E a última dica que eu vou passar aqui é os limites. E o limite é basicamente não tenha limites. Extrapole mesmo, leve os seus personagens ao limite da anatomia. Tente sempre quebrar todas as regras possíveis que você conhece e veja que resultado isso dá, se isso te agrada, se isso não te agrada, e com o tempo você vai aperfeiçoando isso. Tente fazer poses impossíveis mesmo, poses que são surreais, impossíveis de serem replicadas, por causa que isso daí vai te ajudar muito. Porque quando você já consegue fazer uma pose absurdamente esquisita e quebrada, isso daí pode até te ajudar a dar uma noção do que funciona e do que não funciona. Ficando mais fácil de você aplicar alguns conceitos que podem ser mais rígidos a respeito de peso, distribuição do peso, quão distorcido tal parte do corpo pode ficar em relação, às vezes, à visão do espectador que tá vendo aquele desenho, né? Isso daí já vai entrar um pouco mais na questão de perspectiva, mas isso fica pra outro dia. Se você assistiu até aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Lembrando que você pode sempre postar com a tag Sariarte, porque aí eu vou estar dando uma olhada no que vocês têm feito e se minhas orientações têm tido resultados. Ou você pode me marcar também, eu não ligo muito. Enfim, qualquer outra dúvida que você tiver ou alguma coisa que você queira que eu traga aqui mais pra frente, você pode comentar aí embaixo. Não se esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal se você gostou do conteúdo. Por hoje, isso é tudo. Até a próxima!